Seja muito bem-vindo à Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre o Espírito Santo e a Trindade conosco. Devemos recordar que Jesus definiu a Deus como Espírito, como sendo Espírito. Não é à toa que aparece na palavra de Deus no seguinte versículo: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora, com relação ao apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, veja o que nós temos a respeito da palavra do Senhor. Vamos ler por parte. Paulo disse, de modo semelhante, o seguinte: o Senhor é o Espírito. Acontece que ele faz uma distinção entre Deus e o Espírito Santo. Porque depois ele vai falar, e onde está o Espírito do Senhor, numa alusão ao Espírito Santo, aí a liberdade. Ele faz um trocadilho, dizendo em outras palavras, Deus, uma referência ao Pai, é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, aí a liberdade. A gente não pode fechar os olhos a esta verdade cristalina deste versículo. Por outro lado, ele faz essa distinção entre o Espírito Santo e Deus. E ele continuou: onde está o Espírito do Senhor? É o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, a gente vai observar que o Espírito de Deus não é o próprio Deus, porque Deus é distinto do seu Espírito. Todavia, o Espírito de Deus é proveniente dele, e aqui ele faz essa distinção. O Senhor é Espírito, uma referência. Deus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ou seja, de Deus, mas fazendo alusão agora ao Espírito Santo. De modo que há essa distinção entre o Espírito Santo e Deus. Mas há um outro texto que eu quero compartilhar, também em Coríntios, mas não na segunda carta, senão na primeira, no capítulo de número 8. Vamos observar os versículos 4 e 6. Porque focalizamos o Espírito Santo também tratando com o Pai e com o Cristo presentes e operante conosco. Capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo de número 4. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Observe que não há outro Deus senão um só, correto? Mas quando a gente prossegue no versículo de número 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Deus não é três, porém ele conta com três distinções pessoais em seu único ser. Erra, de maneira grosseira, quem atribui à Trindade o fato de serem três deuses. Pelo contrário, a concepção bíblica neotestamentária é de que existe um único Deus e nesse ser de Deus há três pessoas distintas ou personalidades que agem em harmonia. Nós adoramos o Deus triuno,
não três deuses. Nós adoramos e servimos a um único Senhor, no sentido de a um único Deus, nessa referência. Vou fechar aqui com 1 Timóteo, capítulo 3, porque temos algumas coisas para analisar antes de fecharmos. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver aqui o que nos diz. Capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. Texto conhecido, que diz assim: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido acima. Fala do mistério. É mistério, mas mistério revelado e precioso. Vou para o Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 29, no versículo também 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.